Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Sistemas Computacionais. Tema Linguagem C e Linguagem Assembly, ASME. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da semana 7 da disciplina Sistemas Computacionais. A professora Alessandra Alanes Macedo é uma mulher branca de cabelos loiros e cacheados. Ela está com blusa azul clara e usa fones pretos. É vista do peito para cima, de costas para uma estante branca com livros. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Vamos lá? A aula de hoje nós vamos falar sobre linguagem C e linguagem Assembly. Nessa aula, a gente vai aprender como fazer funções assemblies dentro de programa em C, usando aí uma estrutura básica de um especificador que ele é chamado de inline. Novo slide. Recurso ASME Inline com os itens. Usando um recurso do compilador C ou C++, o especificador inline, é possível combinar comandos da linguagem C com comandos da linguagem Assembly. A estrutura básica é underline ASM underline ou ASM abre parêntese, aspas, instrução, barra invertida, N, fecha aspas, porcentagem Assembly, code, aspas, outra instrução, fecha aspas, porcentagem Assembly, code, fecha parêntese. Usando um recurso do compilador C ou C++, que é o especificador inline, é possível a gente combinar comandos da linguagem C com comandos da linguagem Assembly. Os especificadores inline, eles instruem o compilador a inserir uma cópia do corpo da função em cada lugar em que a função aí vai ser chamada. Usamos a palavra-chave ASME, né? Ela pode ser rodeada de 2 underlines ou apenas mesmo a palavra ASME, né? Dependendo do montador aí tem uma diferenciação. E aí você abre um parênteses e entre os parênteses você vai colocar as instruções em assembly, tá? Cada instrução assembly, ela deve ir entre aspas duplas. E em cada uma das linhas. Então, ali eu estou representando 2 instruções, né? Uma por linha. As aspas, elas são necessárias porque o compilador, por exemplo, o GCC, ele vai enviar cada instrução, né, para o montador como se fosse uma string, tá? E a quebra de linha, em alguns montadores, ela pode ser substituída por ponto e vírgula ou barra N, tá? Mas aí tudo vai depender do montador e pode ter incompatibilidade de montadores. Novo slide com os itens. Na arquitetura x86, existem 2 sintaxes de ASME, AT&T e Intel. O montador GCC usa AT&T. Para compilar com Intel, ASME igual Intel. Outra coisa interessante é que na arquitetura Intel, né, a arquitetura x86, né, existem 2 tipos de sintaxe, tá? Para trabalhar com esses comandos. O montador GCC comum, né, o que a gente tem mais usado corriqueiramente, ele usa a sintaxe da AT&T, tá? Mas existe também montadores que usam a sintaxe da Intel, aí você tem que especificar e dizer que você está usando a sintaxe da Intel, tá? Em um novo slide, os itens. Instalar Visual Studio Code a partir do link code.visualstudio.com/docs/languages/cpp. Em Visual Studio Code, o suporte C ou C++ é fornecido por uma extensão Microsoft C ou C++ para permitir o desenvolvimento C e C++ entre plataformas no Windows, Linux e Mac OS. Para a gente brincar, eu vou pedir para vocês que vocês instalem o Visual Studio Code, tá? Eu deixei aí um site para vocês, tá? O Visual Studio Code, ele é um editor bastante conhecido, né?
ele dá suporte a C, C++, né? E ele dá suporte a muitas outras aí linguagens, e aí ele vai permitir, inclusive, o desenvolvimento aí de códigos em diferentes plataformas, né? Como Windows, Linux ou próprio Mac. Novo slide com os itens. Instale a extensão. Instale um compilador. Instale MinGW x64. Aqui tem algumas instruções básicas, né? Depois de você baixar, né, o editor, né, e instalar, é legal que você instale aí uma extensão, né? Então, depois de instalar a extensão, quando você vai abrir um arquivo CPP, né, do C, né, um arquivo fonte, você terá o realce aí da sintaxes, então ele fica bem bonitinho, né? Você consegue fazer autocomplete, né? O CCC, o C++, né, o C++, na verdade, ele é uma linguagem compilada, né, e isso diz que o código-fonte do programa, ele também tem que ser traduzido antes de ser executado, né. No VS Code, antes de mais nada, um editor e conta com ferramentas aí para trabalhar na linha de comando, para fazer grande parte do fluxo de trabalho de desenvolvimento, né. A extensão, né, do C ou C++, ela acaba não incluindo um compilador ou depurador de C++. Então, por isso, você precisa instalar aí essas ferramentas, essas extensões, ou usar as já instaladas em seu computador, se você já tiver, né? Pode haver um compilador e depurador C++ fornecido aí pelo seu próprio ambiente de desenvolvimento, que você faz os seus códigos, né? Ou em casa, ou no seu trabalho, tá? Verifica antes com seus colegas, ou dá uma olhada na documentação sobre a instalação do conjunto de ferramentas de C, né, ou C++, né, que tem que ter o compilador, o depurador, o sistema, por exemplo, de projeto, né. Algumas plataformas como o Linux ou o Mac OS, elas já possuem um compilador C++ instalado, né, então você não precisa se preocupar. A maioria das distribuições Linux, ela tem o GNU Compiler Collection, né, que é o GCC, instalados. E o Mac, o pessoal do Mac trabalha aí com as ferramentas do Xcode, tá? Verifique se tem um compilador instalado, depois que você instalar o seu Visual Code, né, o Visual Studio Code, né? Certifique-se de que o executável do compilador esteja aí no caminho, no path, né? No Windows você vai trabalhar com path, no Linux, né? E no Mac você tem que olhar se ele está lá nesse path, para que a execução dos seus códigos, né, possam encontrar aí esse compilador. Você pode também verificar a disponibilidade das ferramentas abrindo aí no terminal, né, no VS Code, e tentando executar diretamente aí via linha de comando, né. E aí, para fazer isso, você digita lá G, né, do compilador, menos version, né, porque aí você consegue verificar se o compilador GCC está instalado na máquina junto com o editor, tá? Dadas essas instalações, pessoal, então a gente vai começar a brincar com a questão do inline. Ali naquele slide anterior, a gente falou da estrutura básica, né? Que era a palavra reservada a ASME e, entre parênteses, os comandos, né? De assembly. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho mais de uma estrutura estendida, né? Novo slide. Praticar ASME inline com a estrutura estendida. Linha 1. ASME, abre parêntese. Linha 2. Assembler template. Linha 3, dois pontos, output, operandes, barra asterisco, optional, asterisco barra. Linha 4, dois pontos, input, operandes, barra asterisco, optional, asterisco barra. Linha 5, dois pontos, list of clubbered registers, barra asterisco, optional, asterisco barra. Linha 6, fecha parêntese, ponto e vírgula. Na montagem inline básica, a gente tinha apenas instruções,
Nessa montagem estendida, a gente pode especificar os operandos, né? Ela acaba nos permitindo especificar os registradores de entrada e os registradores de saída. E uma lista de registradores aí que vão poder ser substituídos, alterados, né? Não é obrigatório especificar os registradores a serem usados, né? A gente pode deixar isso para o próprio compilador, e isso provavelmente se encaixa melhor aí quando a gente pensa em otimização de compilador, né, do GCC. De qualquer forma, o formato que a gente pode usar para fazer essa estrutura ASME aí usando especificadores inline é usar o template assembler, né, que consiste aí nas instruções de montagem. Cada operando é descrito por uma string de restrição de operando aí seguida por uma expressão C entre parênteses. 2 pontos separa o template assembler do primeiro operando de saída. E o outro 2 pontos, né, separa o último operando de saída do primeiro de entrada, tá? Se eles estiverem aí, né, porque eles são opcionais. As vírgulas separam os operandos dentro de cada grupo. Então, em cada linha ali, output e input, você pode ir colocando vírgula e os operandos, né? É interessante saber que o número total de operandos aí do compilador tradicional GCC é limitado a 10, né? E aí, isso é um limitador aí do próprio compilador montador, tá? Se não houver operandos de saída, mas houver operandos de entrada, você deve colocar os 2 pontos consecutivos ao redor aí do local onde os operandos de saída, eles apareciam, mesmo que eles não estejam lá. Novo slide com um exemplo da estrutura estendida. Linha 1, int a igual 10,b ponto e vírgula. Linha 2, asme, abre parêntese, abre aspas, MOVL, porcentagem, 1, porcentagem, EAX, ponto e vírgula. Linha 3, MOVL, porcentagem, EAX, vírgula, porcentagem 0, ponto e vírgula, abre aspas. Linha 4, 2 pontos, abre aspas, igual R, fecha aspas, abre parêntese, B, fecha parêntese, barra asterisco, output, asterisco, barra. Linha 5, 2 pontos, aspas, R, fecha aspas, abre parêntese, A, fecha parêntese, barra asterisco, input, asterisco, barra. Linha 6, 2 pontos, aspas, porcentagem EAX, fecha aspas, barra asterisco, Clobbered Register, asterisco, barra. Linha 7, fecha parêntese, ponto e vírgula. Tá? Então, aqui, o que fizemos foi tomar o valor de B, então vejam lá, a variável B declarada fora do ASME, né? Fora no programa, né? Lá em cima, igual a do A. Se vocês olharem lá, a gente vai ter que dentro do ASME, o B, né? Que foi declarado fora do ASME, né? Ele está lá dentro igual ao de A, né? Usando a instrução de montagem aí dentro do próprio ASMES, né? O B é o operando de saída, né? E é interessante você ver que ele foi referenciado aí como porcentagem 0. E o A é o operando de entrada, referenciado como porcentagem 1. 1. R é uma restrição nos operandos, né? R vai dizer ao GCC para usar qualquer registrador para armazenar os operandos. A restrição do operando de saída deve ter um modificador de restrição, né? E aí o igual, né? E esse modificador diz que é o operando de saída e é somente de gravação. Existem 2 porcentagens, né, 2 símbolos de porcentagem prefixadas aí no nome do registrador. Isso ajuda o GCC a separar, distinguir entre operandos e registradores. Então, se você olhar ali no B, né, quando B e A, né, equivalem lá a 0 e 1, né, você vê uma porcentagem, né, que significa que são valores.
E no EAX, você vê duas porcentagens, né, demarcando que isso é um registrador. Então, o operando tem um único prefixo de porcentagem e o registrador tem dois. O registrador EAX, após o terceiro dois pontos, ele diz ao GCC que o valor de porcentagem EAX deve ser modificado dentro do ASME. Então, o GCC não usará esse registro para armazenar qualquer outro valor, né? Quando a execução do programa Assembly for concluída, B vai ter o valor atualizado, pois é especificado como um operando de entrada. Em outras palavras, a alteração feita em B, dentro do ASME, deve ser refletida aí no programa fora do ASME. Novo slide. Prática ASME Inline. E um print screen de um código no Visual Studio Code com caracteres coloridos sobre fundo preto. Aqui a gente fez um código em duas partes para demonstrar que se em nosso código alterarmos o conteúdo de alguns registradores e retomarmos do conjunto sem corrigir essas alterações, algo ruim pode estar acontecendo, né? Porque o GCC não tem ideia sobre as mudanças no conteúdo do registrador, né? Nós fizemos isso no ASME, né? Via linguagem aí de baixo nível. E isso vai nos levar a problema, especialmente quando o compilador faz algumas aí tentativas de otimizações. O que a gente pode fazer quando a gente faz funções ASMEs, né, é usar instruções aí sem efeitos colaterais, né, que não modificam aí os registradores, ou consertar quando você sair, né? Então, usa para otimizar e depois volta o GCC, vai encontrar o ambiente aí, as variáveis como estavam antes, tá? Só para lembrar, nós vamos usar nesse programa os dois registradores, né? O EAX, que é o acumulador para operando e para dados, resultados, e o EBX, que é um ponteiro para dados. Novo slide com recorte de código. Int, resultado igual 0, vírgula, resultado 2 igual 0, vírgula, x igual 3, vírgula, y igual 5, ponto e vírgula. Underline, underline, ASM, underline, underline, abre parêntese, aspas, MOVL, porcentagem 1, vírgula, porcentagem, EAX, ponto e vírgula, fecha aspas. Aspas, MOVL, porcentagem 2, vírgula, porcentagem, EBX, ponto e vírgula, fecha aspas. Aspas, ADDL, porcentagem, EBX, vírgula, porcentagem, EAX, ponto e vírgula, fecha aspas. Dois pontos, aspas igual R, fecha aspas, abre parêntese, resultado, fecha parêntese. Dois pontos, aspas A, fecha aspas, abre parêntese, X, fecha parêntese, vírgula, aspas B, fecha aspas, abre parêntese Y, fecha parêntese, ponto e vírgula. Tá? Esses dois tipos de registradores. Esse programa, ele usa o especificador inline para fazer uma operação de adição, usando as variáveis declaradas lá no programa C, na primeira linha dessa figura. R é o output com o resultado, né? Ele é o nosso porcentagem zero aí. E X e Y são os inputs, e são recebidos, respectivamente, aí, pelas letras, né, A e B, que também são, respectivamente, aí, o porcentagem 1 e o porcentagem 2, né? São os valores 1 e 2. X e Y recebem os valores dos registradores e o resultado aí acaba recebendo a soma, né? E é isso que esse pequeno programa faz. Novo slide com outro recorte de código. Int, resultado igual 0, vírgula, resultado 2 igual 0, vírgula, x igual 3, vírgula, y igual 5, ponto e vírgula. Underline, underline, ASM, underline, underline, abre parêntese. Abre aspas, ADDL, porcentagem, EBX,
vírgula, porcentagem, porcentagem, EAX, ponto e vírgula, fecha aspas. 2 pontos, aspas, igual R, fecha aspas, abre parêntese, resultado 2, fecha parêntese. 2 pontos, aspas A, fecha aspas, abre parêntese, X, fecha parêntese, vírgula, aspas B, fecha aspas, abre parêntese, Y, fecha parêntese, ponto e vírgula. A diferença desse é que você muda os valores dos registradores, né? E o resultado vai estar, nesse caso agora, em Result 2, né? Resultado 2, né? Novo slide com a bibliografia. Tannenbaum A e Austin T, Organização Estruturada de Computadores. Página 58, de 628 páginas. Editora Pearson, 6ª edição, 2013. Idioma português. Correa AGD, Organização e Arquitetura de Computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson, 187 páginas. Editora Pearson, 1ª edição, 2017. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente consegue incluir programas e trabalhar com o Assembly dentro dos programas em C, né? Era mais para trazer uma curiosidade, dá bastante trabalho, algumas coisas modificam, né? Mas é para vocês entenderem quando vocês encontrarem aí o pessoal que está trabalhando com os comandos inline, né? E a função ASME dentro dos códigos em C. Bom, pessoal, com isso eu encerro essa aula 2 da semana 7. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flicts.